statue of rigid gold. King Grécia Antiga. Ela foi uma das civilizações mais importantes para a história do mundo. Eles praticamente criaram as bases do mundo ocidental, com a democracia, com a filosofia e etc. E quando pensamos na sua mitologia, nós sabemos que é uma das mais conhecidas por causa do seu panteão de deuses, por causa dos heróis e etc. Porém, a mitologia grega possui histórias completamente sinistras e outras completamente bizarras, que te fazem olhar com outros olhos tudo o que envolve a antiga Grécia. É o que nós vamos explorar juntos no vídeo de hoje, alguns mitos bizarros da Grécia Antiga. Antes de começarmos, já se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações. E também deixe seu like e também o hype para o vídeo chegar em bem mais pessoas. Eu agradeço demais o seu acesso. Eu sou o Zod, seu apresentador, e sejam todos muito bem-vindos a Zodíaco. A Medusa, como todos sabem, é um dos seres mais temidos dessa mitologia e também um dos monstros mais famosos de toda a história. E claro, o mito por trás dela é bem mais sinistro do que eu imaginava, então a gente vai começar falando dela. A Medusa, como a maioria das pessoas já sabem, era uma criatura cetônica e uma das 3 Górgonas, ao lado de Esteno e Euríale. Ela era filha das antigas divindades marinhas Forcis e Ceto, e possuía o clássico poder de que qualquer pessoa que olhasse diretamente para ela seria transformada em pedra. Bom, diferente das suas irmãs, que eram imortais, a Medusa era mortal. E por essa razão ela acabou sendo morta pelo Perseu, que arrancou a sua cabeça e depois utilizou ela como uma arma. Segundo os relatos mais antigos, como os presentes na Teogenia de Hesíodo e em obras de autores como Ésquilo e Pausânias, as 3 Górgonas habitavam regiões remotas do mundo, próximas ao Oceano Ocidental, nas proximidades do território mítico das Hespérides e da deusa primordial Nix. Nessas tradições mais arcaicas, a Medusa e as suas irmãs já nasciam com uma aparência monstruosa, dotada de presas, de asas e serpentes no lugar dos cabelos, é claro. No entanto, a partir do século V a.C., vários artistas e poetas começaram a representar a Medusa de maneira diferente. Ela passou a ser retratada como uma figura simultaneamente bela e aterradora. O poeta Píndaro, por exemplo, chegou a descrever ela como tendo belas bochechas, entre aspas, evidenciando uma dualidade entre o fascínio e o horror. Uma versão posterior e mais conhecida do mito, e para mim consideravelmente mais sinistra e bizarra, aparece na obra do poeta romano Ovídio. Nessa narrativa, a Medusa originalmente era uma jovem extraordinariamente bela e servia como sacerdotisa no templo de Atena. A sua beleza atraía inúmeros pretendentes, tanto mortais quanto imortais. Em determinado momento, o Poseidon literalmente a violentou dentro do próprio templo da Medusa. Quando Atena descobriu o ocorrido, em vez de punir o agressor, que era o Poseidon, ela voltou a sua ira contra Medusa. Como castigo, transformou os seus longos e belos cabelos em serpentes e alterou a sua aparência de tal forma que qualquer um que a encarasse seria petrificado. Em algumas interpretações, essa punição é vista como totalmente injusta e cruel,
o que faz muito sentido. Em outras, ela é vista como uma resposta divina à profanação do templo de Atena, o que é um absurdo se a gente for parar para pensar. Ao longo da história, o mito da Medusa foi interpretado de diversas maneiras. Alguns estudiosos sugerem que a figura da Górgona pode ter se originado de antigas máscaras usadas em cultos religiosos para afastar espíritos malignos. Porém, em outras versões, como no campo da psicanálise, o Freud interpretou a cabeça da Medusa como um símbolo ligado ao medo e à sexualidade, sugerindo que a sua imagem representaria uma forma simbólica de confrontar e negar angústias profundas da mente humana. No mundo antigo, a imagem da Górgona possuía também uma função apotropaica, ou seja, servia para afastar o mal. Esculturas de sua face eram frequentemente colocadas em templos, escudos e até em objetos do cotidiano. Um dos exemplos mais famosos estava no templo de Ártemis em Éfeso, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por essa presença constante na arte e também na cultura, Medusa se tornou uma das figuras mais representadas de toda a mitologia greco-romana. Ao longo dos séculos, mais de 500 representações artísticas diferentes foram criadas, desde esculturas e mosaicos antigos até pinturas e releituras modernas. E ainda falando de monstros famosos, outro que é claramente conhecido é a figura do Minotauro. Porém, eu considero a sua origem uma parada completamente bizarra, e a figura central é uma mulher chamada Pasífae. Na mitologia grega, Pasífae era filha do deus Hélio e da divindade do oceano Perseis. Entre os seus irmãos estava o Étis, que era o rei da Cólquida, e a poderosa feiticeira Circe. Ela pertencia a uma linhagem divina ligada tanto ao sol quanto às antigas divindades marinhas. Pasífae também possuía habilidades mágicas, assim como a sua irmã e a sua sobrinha Medeia, que era filha de Étis. Ela se casou com Minos, filho de Zeus, que depois se tornaria rei de Creta. Dessa união, nasceram vários filhos importantes da mitologia, entre eles Androgeneu, Ariadne, Deucalião e etc. A Pasífae era conhecida por seu temperamento intenso e extremamente ciumento. Em certa tradição do mito, tomada por desconfiança em relação às infidelidades do seu marido, ela lançou sobre Minos uma terrível maldição, que qualquer mulher que se deitasse com ele morreria de uma forma grotesca, pois do corpo do rei sairiam serpentes, escorpiões e centopeias que devorariam suas amantes. A maldição só foi quebrada quando a princesa ateniense Procris, utilizando uma erva mágica recebida de Circe, conseguiu neutralizar o feitiço. O mito principal da Pasífae está ligado diretamente com a origem do Minotauro, como eu disse anteriormente. Tudo começa após a morte de Asterion, rei de Creta, o antecessor de Minos. Seus irmãos, Sarpedão e Radamanto, contestaram a sua legitimidade, o que levou Minos a afirmar que governava por vontade dos deuses. Para provar isso, ele pediu a Poseidon que fizesse surgir um touro do mar Egeu, prometendo sacrificá-lo em honra ao deus. Poseidon atendeu ao pedido e enviou um magnífico touro branco de chifres dourados, um sinal divino que confirmou Minos como soberano da ilha. No entanto, ao ver a beleza do animal, Minos quebrou a sua promessa e decidiu mantê-lo em seu rebanho, sacrificando outro touro em seu lugar. Enfurecido pela sua traição, Poseidon puniu o rei de 2 maneiras. Primeiro, ele transformou o touro em uma criatura selvagem e indomável que passou a devastar a ilha de Creta. Em seguida, pediu a deusa Afrodite que lançasse sobre Pasífae um desejo incontrolável pelo animal. Dominada por essa paixão sobrenatural, Pasífae procurou a ajuda do lendário inventor Dédalo, que era o pai de Ícaro. Ele construiu uma vaca de madeira extremamente realista, revestida com couro verdadeiro. Pasífae se escondeu dentro da estrutura e, enganado pela aparência do artefato, o touro, bem, você já deve imaginar. É isso mesmo. Dessa união completamente bizarra, nasceu o Minotauro. Envergonhado com o resultado da maldição e temendo o poder da criatura, Minos ordenou que Dédalo construísse um gigantesco labirinto próximo ao Palácio Knossos. O Minotauro foi trancado ali, onde mais tarde se tornaria o centro de outro famoso mito, que era envolvendo Teseu e a princesa Ariadne. Em algumas versões mais antigas desse mito, possivelmente de origem minoica e anteriores à tradição olímpica, o touro pelo qual Pasífae se apaixonou não era um simples animal, mas o próprio Poseidon disfarçado.
Nessa interpretação mais arcaica, a união entre Pasífae e o touro teria um caráter divino e simbólico, ligando um culto ao touro que era bem presente na civilização minoica. Já nas versões posteriores da mitologia grega, essa relação foi reinterpretada de forma mais literal, transformando a história em um episódio completamente sinistro e bem nojento. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu a palavra narcisismo ou narcisista, ou talvez você até tenha o azar de conviver com uma pessoa que seja assim, não é? Bom, o mito que vamos explorar agora é meio que a origem dessa palavra e é bem sinistro. Na mitologia da antiga Grécia, o Narciso era um jovem da região de Téspias, na Beócia. Ele era conhecido por sua beleza extraordinária e por um orgulho excessivo. Ele era filho do deus rio Céfiso e da ninfa Liríope, e o seu destino já tinha sido revelado muito antes do seu nascimento pelo famoso adivinho Tiresias. Segundo a profecia, Narciso teria uma vida longa, desde que jamais contemplasse a própria imagem. À medida que ele crescia, a sua beleza se tornava cada vez mais impressionante, atraindo a admiração e o desejo de homens, mulheres e até das ninfas. No entanto, Narciso era incapaz de corresponder a qualquer tipo de sentimento. O seu orgulho e a sua frieza emocional faziam com que ele rejeitasse todos que se apaixonavam por ele. Entre os muitos que sofreram por sua indiferença estava a ninfa Eco, que o amava profundamente. Condenada a apenas repetir as últimas palavras que ouvia, Eco não conseguiu expressar seus sentimentos de maneira plena e acabou sendo desprezada por Narciso, definhando de tristeza até restar apenas a sua voz. Diante do sofrimento causado pelo jovem, aqueles que haviam sido rejeitados imploraram aos deuses por justiça. A deusa Nêmesis, que era associada ao equilíbrio e à punição do orgulho humano, decidiu dar a Narciso uma certa lição. Um dia, ao se aproximar de uma fonte de águas cristalinas, ele se inclinou para beber e viu refletida na superfície a imagem de um rosto de beleza perfeita. Sem perceber que se tratava do seu próprio reflexo, ele se apaixonou instantaneamente por aquela figura. Encantado, ele permaneceu ali contemplando o reflexo, incapaz de se afastar. Quanto mais tentava tocar a imagem, mais ela desaparecia nas ondas da água, voltando apenas quando a superfície se acalmava. Consumido por esse amor impulsivo, Narciso foi lentamente definhando à beira da fonte, incapaz de possuir o objeto do seu desejo. Ele acabou morrendo naquele mesmo lugar, fixando os olhos na imagem que tanto fascinava. Segundo a tradição mais conhecida, após a sua morte surgiu no local uma flor delicada que passou a carregar o seu nome, a flor que é o Narciso. Existem, porém, várias versões antigas dessa história. O Ovídio, que era o poeta romano que eu citei anteriormente, em sua obra Metamorfoses, narra a versão mais famosa do mito, na qual Narciso morre consumido pela própria paixão. Já o viajante e escritor Pausanias, como eu citei anteriormente também, registrou uma variante curiosa. Nela, Narciso possuía uma irmã gêmea muito parecida com ele. Os dois eram inseparáveis e vestiam-se da mesma forma e costumavam caçar juntos. Quando essa irmã morreu, o Narciso ficou devastado pela perda e passou a contemplar o seu reflexo na água como se fosse a imagem dela, tentando aliviar a sua dor. Outra tradição, preservada em antigos papiros encontrados em Oxirrinco, apresenta um desfecho ainda mais trágico. Nessa versão, um jovem chamado Amínias se apaixona por Narciso e é rejeitado com muita crueldade. Desesperado, Amínias se suicida diante da casa do seu amado e pede aos deuses que o punam. Como resposta a essa súplica, o Narciso acaba também tirando a própria vida ao perceber que jamais poderia possuir a imagem pelo qual ele se apaixonara. A figura de Narciso se tornou tão marcante que seu nome deu origem ao termo narcisismo, como eu disse no começo, e ele é usado para descrever o amor excessivo por si mesmo. A palavra deriva do grego narquê, que significa entorpecimento ou insensibilidade, origem também do termo narcótico. Oh!
Uma das características mais legais dos gregos antigos eram as estátuas que eles faziam aos deuses. De fato, eram verdadeiras obras de arte. E o mito que vamos explorar agora tem a ver com o escultor chamado Pigmalião. Pigmalião era um rei da ilha de Chipre que também se destacava como um grande escultor. O seu mito foi preservado principalmente pelo Ovídio, o poeta romano, na obra Metamorfoses. Segundo esse relato, Pigmalião havia perdido a fé nas mulheres da sua terra, que considerava libertinas e indignas de admiração. Desiludido com os relacionamentos humanos, ele decidiu viver em celibato e dedicar a sua vida à arte. Movido pelo desejo de criar a imagem da mulher perfeita, ele esculpiu uma estátua de beleza extraordinária. A obra era tão delicada e tão harmoniosa que parecia viva. Pigmalião começou então a tratar ela como se fosse uma pessoa real. Ele conversava com ela, colocava várias joias, vestia ela com roupas caras e oferecia vários presentes. Com o tempo, ele acabou se apaixonando profundamente pela própria criação, tomado por um amor impossível por aquela figura de marfim que representava o seu ideal de perfeição. A deusa Afrodite, sensibilizada pela devoção e pelo desejo sincero do escultor, decidiu atender ao seu pedido silencioso. Durante uma festividade dedicada à deusa, o Pigmalião implorou para que lhe fosse concedido uma esposa tão perfeita quanto a estátua que ele havia criado. Ao retornar para casa, ele tocou novamente a escultura e percebeu que ela literalmente estava viva. A estátua havia se transformado em uma mulher de carne e osso. Pigmalião então se casou com ela e dessa união nasceu uma filha chamada Paphos, cujo nome mais tarde seria associado à cidade sagrada dedicada a Afrodite no Chipre. Em versões posteriores da tradição desse mito, a estátua recebeu o nome de Galateia, embora esse nome não apareça nas fontes antigas e tenha surgido em interpretações artísticas mais posteriores. O mito também aparece em outras tradições secundárias. O escritor Pseudo-Apolodoro, por exemplo, mencionava descendentes ligados à linhagem de Pigmalião, enquanto o autor Higino relatava episódios envolvendo sua família em relações com outros personagens mitológicos. Todas essas variações mostram como o mito foi sendo ampliado e reinterpretado ao longo do tempo. Além da narrativa mítica, a história do Pigmalião passou a ser interpretada como um símbolo do poder das expectativas humanas. Na psicologia moderna, surgiu o chamado efeito Pigmalião, que descreve a tendência de as expectativas que temos sobre alguém influenciarem o comportamento dessa pessoa, muitas vezes levando a agir de acordo com aquilo que acreditamos sobre ela. Em outras palavras, nossas crenças e percepções podem acabar moldando a realidade. Quando a gente pensa nos piores defeitos da humanidade, um que costuma passar na nossa mente é a ganância. Aqueles que fazem tudo para obter bens próprios e materiais. Os antigos gregos já sabiam desse grande defeito, e é daí que surge um dos mitos mais famosos, que é o do rei Midas. Midas foi o lendário rei da Frígia, região da antiga Anatólia, na atual Turquia. A figura mítica provavelmente se inspirou em um governante histórico que viveu por volta do século 8 a.C., cujo nome também era Midas. Em algumas tradições mitológicas, ele é apresentado como filho de Zeus e da deusa Cibele, embora tenha sido criado por Górgias, outro rei lendário. Entre os mitos ligados a Midas, o mais conhecido é o do toque de ouro. Conta-se que o deus Dionísio, o deus do vinho, havia perdido seu velho mestre Sileno, que após beber demais, acabou se afastando do grupo e foi encontrado por camponeses. Eles o levaram até Midas, que reconheceu o companheiro do deus e o recebeu com grande hospitalidade, mantendo-o salvo em seu palácio durante os dias de celebração. Depois disso, Midas devolveu Sileno em segurança a Dionísio. Em agradecimento, o deus ofereceu ao rei a chance de pedir qualquer recompensa que desejasse. Movido por sua obsessão pela riqueza, o rei Midas pediu que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. O deus Dionísio concedeu o desejo, embora percebesse que aquela escolha obviamente não traria felicidade. No início,
O rei ficou maravilhado com o poder recém-adquirido. Galhos de árvores, pedras e frutos se transformavam instantaneamente em ouro ao toque das suas mãos. Porém, a alegria logo se transformou em desespero. Quando ele tentou comer, o pão endureceu em ouro. Quando ele tentou beber, o vinho se transformou em metal líquido. Em algumas versões do mito, até sua própria filha acabou sendo transformada em uma estátua dourada depois de abraçar ele. Percebendo que o seu dom na verdade era uma grande maldição que o condenaria à morte por fome e também por solidão, Midas implorou a Dionísio que retirasse aquele poder. O deus obviamente ficou compadecido e ordenou que ele se purificasse nas águas do rio Pactolo. Ao mergulhar no rio, o poder desapareceu e as areias do local teriam ficado impregnadas de ouro, explicando mitologicamente por que aquele rio era famoso por seus depósitos dourados. Outro mito importante envolvendo Midas está ligado ao deus Apolo. Diz-se que depois dele abandonar a sua obsessão pela riqueza, Midas tornou-se seguidor de Pan, o deus dos bosques e da natureza. Certo dia, Pan afirmou que a sua música era bem superior à de Apolo. Para resolver a disputa, os deuses realizaram um concurso musical, julgado pelo deus da montanha Timolo. Após ouvir ambos, Timolo declarou Apolo vencedor, pois a lira do deus do sol superava a flauta rústica de Pan. Midas, porém, discordou da decisão e até criticou o julgamento. Irritado com a ousadia do rei, Apolo decidiu puni-lo, transformando suas orelhas em orelhas de burro. Envergonhado com isso, Midas passou a esconder as orelhas sob um turbante, tentando manter o segredo. Apenas o seu barbeiro conhecia a verdade, mas guardar aquilo tornou-se um grande tormento. Incapaz de suportar o peso do segredo, o barbeiro cavou um buraco no chão e sussurrou dentro dele: "O rei Midas tem orelhas de burro." Depois, ele cobriu o buraco com terra, acreditando que ninguém jamais saberia. No entanto, naquele lugar nasceram juncos que balançavam ao vento e pareciam repetir a frase, espalhando o segredo por toda a região. O mito de Midas acabou se tornando um poderoso símbolo cultural. A expressão toque de Midas passou a ser usada para descrever pessoas que parecem transformar tudo em sucesso ou riqueza. Ao mesmo tempo, a história também serve como uma advertência sobre os perigos da ganância e do desejo descontrolado por poder e pela riqueza. Observando todos esses mitos, o que eu vou citar agora eu diria ser a definição de "e se der merda?". Brincadeiras à parte, é um dos mitos mais ousados que eu já vi, que é o mito do Licaão. Na mitologia grega, Licaão era filho de Pelasgo, considerado o primeiro rei mítico da Arcádia. Em seus primeiros anos como governante, ele era visto como um líder respeitado pelo seu povo. Diz-se que ele havia abandonado uma antiga vida selvagem e se tornado um homem culto e profundamente religioso. Durante seu reinado, o Licaão fundou a antiga cidade de Licosura, considerada por alguns autores uma das mais antigas da Grécia. Ali, ele teria erguido um altar dedicado a Zeus, demonstrando sua devoção ao deus supremo do Olimpo. No entanto, toda essa religiosidade acabou assumindo um caráter sombrio e bem perturbador. Em vez de cultos tradicionais, Licaão passou a realizar sacrifícios humanos em honra a Zeus, prática considerada abominável mesmo para os padrões religiosos daquela época. A sua obsessão chegou a um ponto dele sacrificar estrangeiros que buscavam abrigo em seu palácio, violando uma das leis mais sagradas da cultura grega, que é a hospitalidade para com os viajantes. Diante dessas atrocidades, Zeus decidiu testar pessoalmente a conduta do rei. Disfarçado de peregrino, ele se apresentou no palácio de Licaão pedindo abrigo. O rei, desconfiado dos rumores de que aquele visitante poderia ser um deus, resolveu colocar a sua identidade à prova. Para isso, ele ordenou que a carne de um escravo fosse preparada e servida ao hóspede durante o banquete, numa tentativa de verificar se ele perceberia o sacrilégio. Zeus, que não era bobo nem nada, reconheceu imediatamente o crime. Tomado por uma fúria incontrolável, ele revelou sua verdadeira natureza e castigou Licaão, o transformando em um lobo. Em seguida, ele destruiu seu palácio com um raio como punição pela brutalidade cometida. Licaão também era conhecido por ter uma grande quantidade de filhos. Algumas tradições falam em cerca de 50, e muitos deles herdaram a crueldade do pai e ficaram famosos por sua arrogância e violência.
Em uma das versões desse mito, dizem-se que Zeus voltou a se disfarçar, dessa vez como um velho mendigo, para verificar os rumores sobre os príncipes da Arcádia. Os filhos de Licaão, em um ato de extrema perversidade, assassinaram o próprio irmão Nictimo e serviram suas entranhas ao visitante, misturadas à carne de animais. Quando Zeus revelou sua identidade novamente, ele puniu os culpados, também transformando eles em lobos e expulsando das suas terras. A única exceção disso tudo seria Calisto, uma bela ninfa que era filha de Licaão. Zeus se apaixonou por ela e teve um filho chamado Arcas. No entanto, a deusa Hera, que era a esposa de Zeus, ficou tomada pelo ciúme e transformou Calisto em uma ursa. Mais tarde, Zeus teria colocado mãe e filho no céu para protegê-los, transformando Calisto na constelação da Ursa Maior e Arcas na Ursa Menor. Após esses acontecimentos, Zeus teria restaurado a vida de Nictimo, que acabou sucedendo o pai no trono da Arcádia. Segundo algumas tradições, foi durante o reinado de Nictimo que ocorreu um grande dilúvio enviado por Zeus, resultado da crescente decepção do deus com a corrupção e a crueldade da humanidade. O mito de Licaão é frequentemente interpretado como uma das origens simbólicas da ideia de licantropia, a transformação de um homem em lobo. Mais do que uma simples história fantástica, ele também reflete valores importantes da cultura grega antiga, especialmente a importância da hospitalidade e os perigos de ultrapassar os limites morais impostos pelos deuses. Para finalizarmos, vamos falar de um mito relacionado à fome. Muitas pessoas às vezes ultrapassam o limite do próprio corpo e acabam comendo o que não aguentam, uma visão que é bem associada à gula. Mas o mito que vamos ver agora é sobre fome e um homem chamado Erisitão. Erisitão era um rei da Tessália, conhecido por sua enorme riqueza, mas também por sua arrogância e desprezo pelos deuses. Diferente de outros reis que mantinham rituais e sacrifícios para honrar as divindades, ele era famoso por sua impiedade e comportamento muito violento, não demonstrando qualquer respeito pelas forças sagradas que, para os gregos, sustentavam a ordem do mundo. O episódio mais famoso da sua história envolve um bosque sagrado dedicado à deusa Deméter, divindade da agricultura e da fertilidade da terra. Mesmo sendo advertido por seus servos, Erisitão decidiu derrubar as árvores do local para utilizar a madeira na construção de um grande salão de banquetes. Entre essas árvores estava um gigantesco carvalho considerado especialmente sagrado para a deusa. Quando o rei golpeou o tronco com seu machado, diz-se que sangue começou a escorrer da madeira, sinal de que a árvore era protegida por forças divinas. Ainda assim, ele continuou o ataque e chegou a matar um dos próprios servos que tentou impedir o sacrilégio. As Dríades, que eram espíritos femininos que habitavam as árvores do bosque, correram até Deméter para pedir justiça. Indignada com a profanação do seu santuário, a deusa decidiu não matar Erisitão imediatamente. Em vez disso, ela escolheu uma punição muito mais cruel e bizarra. Ela ordenou que a entidade da fome chamada Limos ou Eton, que é a personificação da fome, penetrasse no corpo de Erisitão e se instalasse em seu estômago. A partir daquele momento, ele passou a sentir uma fome infinita e insaciável. O castigo rapidamente destruiu a sua vida. Ele devorou toda a comida disponível em seu palácio e gastou a sua enorme fortuna comprando mais alimentos. Mesmo assim, quanto mais ele consumia, maior a sua fome se tornava. Em desespero, ele acabou vendendo a sua própria filha, chamada Metra, como escrava para conseguir dinheiro para a comida. Porém, ela recebeu a ajuda de Poseidon, que lhe concedeu o poder de se transformar em diferentes formas. Assim, Metra escapava dos seus donos, retornava para casa e era vendida novamente pelo pai repetidas vezes. Mesmo com essas vendas sucessivas, nada era suficiente para alimentar a fome monstruosa de Erisitão. A sua riqueza desapareceu, sua dignidade foi destruída e ele acabou reduzido à miséria, vagando como um mendigo. No auge da sua loucura e desespero, e tomado por uma fome impossível de controlar, ele começou a devorar o próprio corpo, consumindo a si mesmo até morrer. Esse mito é frequentemente interpretado como uma poderosa alegoria moral na cultura grega. Ele simboliza as consequências da arrogância humana diante da natureza e dos deuses, além de representar a ideia de que a ganância e o desrespeito pelos limites sagrados acabam levando à autodestruição.
Em outras palavras, o castigo de Erisitão mostra que, para os gregos, a falta de reverência ao equilíbrio do mundo podia transformar a própria abundância em uma grande ruína. Bem, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever e de ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. Deixe seu like e também deixe seu hype para esse vídeo chegar em bem mais pessoas. Assim, você ajuda muito o canal. Desde já, eu agradeço muito o seu acesso. A Zodíaco fica por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.